Seja bem-vinda a mais um dia! Eu sou a Carol Silva, que bom te ter por aqui. Hoje nós vamos seguir com a nossa sequência de 12 aulas. Hoje é o nosso quarto episódio da série Você é Seu Projeto. Como você pode planejar sua vida em 360 graus. E para a gente já começar a aula de hoje, eu quero já te perguntar, você já assistiu o primeiro, segundo e terceiro episódio? Ele já vai estar disponível aqui embaixo no descritivo para você aproveitar essa jornada, tá bom? E hoje, no nosso quarto episódio, nós vamos falar um pouquinho do poder da autoestima e do amor próprio. Então, como que a gente pode fortalecer a autoestima, né? Cultivar o amor próprio e desenvolver essas conexões mais profundas, né? Não só com as pessoas, mas com a gente mesmo. Então, é muito legal porque essa série eu fiz com muito amor, muito carinho, trazer essa consciência de quanto nós somos o maior projeto que a gente precisa construir antes de qualquer negócio, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer carreira, antes de qualquer relacionamento, porque se a gente não cuida de nós e não vai andando na direção daquilo que faz a nossa alma vibrar, dificilmente a gente vai conseguir alcançar voos mais altos e melhores na nossa vida. E aí, pra gente já começar entrando nesse episódio de hoje, eu quero trazer a importância dessa reflexão, né? Fortalecendo a autoestima. Qual que é a definição de autoestima? A autoestima é a percepção que você tem de si mesmo e do seu valor. Então eu quero que você pare e pense. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você sabia qual é a definição de autoestima em si. Então, quando a gente pensa e fala sobre autoestima, é muito importante a gente entender que somos nós. Entende por que você é o seu maior projeto? A sua autoestima não está relacionada só com coisas externas, ao contrário. A sua autoestima começa internamente. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fortalecer a sua autoestima, né? A aumentar, a deixar ela forte, tímido, que é superar as crenças limitantes, né? Identificar os pensamentos negativos e substituir por positivos. Então eu quero que você pare e pense na sua jornada. Você percebe que você é uma pessoa que fala coisas mais positivas de você com você mesmo, né? Não importa o outro. Lembra, hoje o foco total é você. Você percebe que você fala mais coisas positivas para você ou não? Porque aqui já começa a grande questão de como você vai fortalecer a sua autoestima. E aí, celebrar as conquistas e reconhecer as pequenas vitórias diárias, né? Então, uma das coisas que eu mais vejo nos meus atendimentos, dentro dos meus acompanhamentos, tanto dos programas, né, de 3 sessões, como nas mentorias mais longas, né, de 6 meses e de 6 encontros, eu percebo que sempre tem uma coisa muito em comum, essa questão da gente fortalecer a nossa autoestima, o nosso amor próprio, da gente entender o valor que a gente tem, que a gente agrega valor ao externo e às pessoas ao nosso ambiente, ao nosso redor. Quando a gente não percebe, não reconhece isso de forma com mais profundidade, eu quero dizer, você começa a cada dia esvaziar o seu combustível de auto-amor e de amor próprio, né? Então, é exatamente o exemplo do emagrecimento. Você vai ver que não tem nada a ver, mas tem a ver, que é assim. Normalmente, quando alguém adquire, né, 10 quilos, 20 quilos acima do peso, ela não engordou de um mês para o outro. Ela engordou passando meses e anos, né? Normalmente aí um ano e pouquinho para ter aí 10 quilos, 20 quilos. Então, você concorda que foi uma dose homeopática? Todo dia um pouquinho? Aí ela foi desenvolvendo, né, adquirindo o peso maior, a gordura corporal, né? E aí, o amor próprio, o que isso tem a ver, Carol? O que tem a ver isso uma coisa com a outra? É a mesma coisa. Quando a gente não percebe que o nosso tanque de combustível de amor próprio, ele tá esvaziando, a gente
começa a ficar sem bateria. Por quê? Só que ele esvazia, não é assim, ó, rápido. Por isso que eu dei o exemplo do emagrecimento. Não, ele vai indo, vai passando ano, meses, e a gente não vai percebendo que o nosso combustível está descendo. Por isso que é importante você perceber e celebrar as pequenas vitórias que você tem no seu dia a dia. Aceitar as suas imperfeições e praticar essa autocompaixão com você. E aí entra a questão de você perceber como você funciona, como é o ambiente à sua volta, como que você está lidando com a sua vida, você está indo na direção daquilo que você realmente deseja viver? E aí, como que a gente pode cultivar o amor próprio? Qual que é a definição de amor próprio? Amor próprio é o cuidado e o respeito que você oferece a si mesmo. Então, você entendeu como tudo tem conexão com o que eu acabei de explicar aqui? Lembra? Eu não sei você, mas eu percebo dentro dos meus atendimentos e até na minha própria jornada, eu sempre fui uma pessoa muito doadora. Também eu fui criada no ambiente, e talvez você também passe por isso, que a gente tinha que doar muito e fazer muito. Eu concordo que a gente tem que doar muito e fazer muito, e a gente vai fazer isso até a gente morrer, e tá tudo bem. Mas quando a gente começa a perceber que a gente vai muito pro excesso, que é doar demais, e isso eu tô falando no modo macro, né? A gente não tá destrinchando, mas quando a gente vai pro excesso da doação, sempre vai ter algum problema, porque lembra, a vida é equilíbrio, é harmonia, né? Você pode ver na natureza, tudo tem equilíbrio, não tem excesso de nada. Então na nossa vida é a mesma coisa. O que isso tem a ver com autoestima e amor próprio, Carol? Tem a ver com você entender como você tá. Se você tá caminhando na direção daquilo que você deseja para você, e se realmente seu tanque de combustível ele tá preenchido, porque se ele não tá, provavelmente, com certeza absoluta, você pode perceber que é porque você não está vivendo da forma como você gostaria. E isso entra o local, as pessoas, os recursos, tudo tem a ver com a forma como você entende como está sendo esse processo para você. E aí, como que a gente pode começar a construir isso melhor para a gente? Criar uma rotina de autocuidado, dedicar tempo para você, para cuidar de você. Eu falo muito sobre isso aqui no meu canal. Lembra, a autoestima e esse autocuidado, ele tá total ligado com tempo de qualidade, né? Com presença, com significado que você vive a sua vida e a forma como você coloca isso para você. Esse autocuidado, né? Eu posso passar horas aqui falando para você sobre rotina, sobre autocuidado de N formas que você tem que incorporar. Só que uma coisa, pensando no macro, é a real, que é assim, o autocuidado, ele vai mudar a partir daquele momento de vida que a gente está vivendo. Então pode ser um autocuidado da sua rotina de sono, da sua rotina alimentar, da sua rotina de skincare, do seu cuidado com o cabelo, do seu autocuidado, né? Do skincare, do cabelo. Pode ser uma rotina de você melhorar a tua relação com o seu relacionamento amoroso com o seu familiar. Pode ser uma rotina de autocuidado para você valorizar questões do seu trabalho, que você percebe que isso vai dar um upgrade naquilo que você deseja para você. Mas você entende que tem a ver com o autocuidado? Tudo é cuidar de você. Autocuidado é cuidar de si. Então, dedicar esse tempo de qualidade para você é fundamental. Estabelecer limites saudáveis, né? Aprender a dizer não quando necessário, é outra coisa fundamental. Quando a gente não tem a nossa autoestima mais trabalhada, né? Ou o tanque de combustível está lá preenchido, a gente tende a não conseguir falar não para as pessoas, para as situações, para as circunstâncias que vêm para a gente. Por quê? Porque o nosso tanque, né? É a nossa força, né? O nosso poder pessoal, ele tá baixo. Então, a gente não consegue, né? Colocar à frente o nosso valor para os outros. E aí, eu quero que você pare e pensa. Quais são as suas qualidades? Escreva e fale para você o que você admira. Você já fez esse exercício?
que é você falar para você ou escrever para você mesmo quais são as coisas que você mais admira em você, que você se orgulha de ser, de fazer, de ter aquilo em você que você fala, cara, eu amo que eu sou assim. Isso é uma coisa tão legal que eu vejo pra mim e também que reverbera positivamente pro outro. Então isso é muito importante, gente, que é isso que preenche a nossa alma, preenche o nosso combustível de autoestima, de poder pessoal. A autoestima está total ligada ao nosso poder pessoal, a quem nós somos, ao respeito dos nossos valores, daquilo que você não pode abrir mão, porque você perde um pedaço de si, você se perde. Então, é muito importante. E como que a gente vai reconhecendo o nosso alto valor? Qual que é a definição de alto valor? Alto valor é o reconhecimento do seu valor intrínseco, aquilo que é muito forte, muito potente em você, independente da validação externa. Entende? Quando a gente não reconhece quem nós somos, o que a gente tem de mais potente na gente, qualquer coisa ou pessoa, principalmente mais pessoas, o que eu percebo, fala algo pra gente ou faz algo pra gente, a gente tende a ficar para baixo. O que acontece na gente? A gente perde a nossa energia. Você já parou para pensar? Quando alguém te ofende ou fala uma coisa que não foi legal para você, o quanto sua energia mina? Isso tem tudo a ver com o seu tanque de combustível de amor próprio. Quando você está muito forte com seu amor próprio preenchido, você se reconhece. Lembra, alto valor tem de reconhecimento, e o reconhecimento não pode vir do externo. O externo é uma consequência de quem eu sou hoje. Lembra, tem períodos na nossa vida que a gente vai estar mais fortalecido, né? Mas tem períodos que a gente precisa entender que a gente vai ter que dar mais cuidado para tal situação dentro da nossa própria vida, porque aí a gente permanece com o nosso tanque mais elevado. E aí, aumente seu senso de merecimento, reforce seus pensamentos como eu mereço coisas boas. Lembra, para a gente reconhecer o nosso alto valor, que é reconhecer coisas intrínsecas em nós, a gente precisa entender que eu sou o poder. Eu tenho Deus dentro de mim, então eu já tenho tudo. Então eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu tenho o poder de fazer as mudanças que eu desejo para minha vida, independente da área, mas eu preciso assumir o comando disso para minha vida. Eu preciso assumir essa responsabilidade e que a cada dia eu vou estar construindo esse tijolinho do que eu desejo para mim. Se aumentar a autoestima, se aumentar o meu amor próprio, é um tijolinho que eu vou preenchendo. Através de quê? Das práticas de rotinas de autocuidado. Pode ser uma meditação, pode ser atividade física, pode ser melhorar a sua saúde, pode ser emagrecer, né? Pode ser melhorar teu casamento, não importa, é você com você. Mas você não está fazendo isso para o outro, você está fazendo isso por você. Porque você reconhecer que aquilo é importante para você. Para você preencher o teu amor. Para você reconhecer o que eu gosto de comer, o que aquilo é gostoso para mim, o que eu gosto, para onde eu gosto de passear que preenche a minha alma. O que eu gosto de assistir que preenche o meu ser? Entende? É tudo sobre você. Então, eu mereço assistir isso, isso é gostoso para mim, isso preenche a minha alma. Eu mereço comer essa comida, ela realmente combina com quem eu sou, para aquilo que eu quero viver? Tudo isso aqui parece uma coisa óbvia e simples, mas gente, não é, porque no dia a dia, na prática, na rotina diária, é onde as pessoas começam a se abandonar por entrar num contexto que normalmente tem a ver com outras pessoas, e aí você vai se perdendo de si mesmo. Então, lide com as críticas de forma construtiva, enxergue-as como oportunidades e crescimento. Lembra, as pessoas sempre vão nos falar coisas a partir daquilo que elas acreditam que é melhor para nós e para o contexto que ela enxerga. Mas lembra, cada um está vivendo um mundo, né? Cada um está colocando uma lente dentro dos próprios olhos para enxergar o que é melhor para viver a vida. Então, se você se relaciona, né, dentro da sua família, do seu casamento, se você tem uma relação
você vai ter que entender que sempre você vai ter que fazer os ajustes de rota, né? Eu brinco que são as conversas que precisam ter de forma diplomática, de forma harmônica, de forma equilibrada, para que resolvam a situação que precisa ser resolvida. Agora, se você é uma pessoa que mora sozinho, que não tem essas críticas externas talvez tão forte ou tão potente em você, porque você não está 24 horas do dia convivendo, aí você entendeu que você tem que colocar o foco ainda mais em você, em reconhecer e os movimentos que você precisa fazer para elevar a tua energia, tua autoestima, que tem a ver com as suas ações diárias que você faz. Então, é inerente, a gente sempre vai ter que aprender a lidar com as críticas e a gente precisa enxergar que muitas vezes as críticas que vão vir para nós, elas são oportunidades para o nosso crescimento. Então, o que é bom, a gente pega pra gente aquilo que nos falaram, né? Aquilo que falou para você, pega aquela informação, se foi útil para você, se você percebeu que, verdade, aquilo que essa pessoa falou para mim, eu nunca tinha parado para pensar, talvez faça sentido, eu vou tentar fazer, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar mudar a forma de falar, de fazer, de agir, porque eu percebi que eu preciso disso para o meu momento. Então, como que a gente pode explorar um pouco mais o autoconhecimento? Qual que é a definição de autoconhecimento? Eu quero trazer ainda mais essa consciência. O autoconhecimento é a compreensão dos seus valores, paixões e propósito de vida. É o que eu falei aqui, você percebeu? Quando a gente se reconhece, quando a gente sabe para onde a gente está indo, por que a gente está indo e o significado que aquilo tem para nossa jornada, a gente fica com o nosso tanque muito mais preenchido. Vou dar um exemplo do tanque do carro. Se você vai pegar uma estrada e você tá quase entrando na reserva, você vai chegar onde você quer? Dificilmente. Porque a estrada normalmente é uma viagem que demora horas, né? 1 hora, um pouco mais, às vezes, pensando, né? Uma viagem mais longa. Então, é a mesma coisa. Você precisa preencher o seu tanque, seu combustível, para que você fique firme nas coisas que você precisa fazer. E você só consegue desenvolver isso quando você tem o autoconhecimento sobre si. Então, quais são os seus valores? Lembra que eu falo muito sobre isso? Em outras aulas, nas próximas aulas ainda pra frente, eu vou trazer mais sobre isso, tá? Eu não lembro qual dia, mas eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Mas quais são os valores? O que são valores, Carol? Valores são coisas, comportamentos, palavras, informações que tem dentro da gente, que a gente carrega, é o nosso DNA, é a nossa marca registrada. Então, vou dar um exemplo. Você nasceu num dia, em uma data de um mês e uma data de um ano, concorda? Então, aquilo é seu registro e aquilo tem um valor. Então, eu vou dar um exemplo de mim para que você pense na sua jornada. Eu nasci dia 13 de outubro de 1982. Então, eu sou libriana. Quais são as características do signo de Libra? Normalmente, é uma pessoa que preza mais o diálogo nas relações, preza muito o se relacionar, preza muito o equilíbrio, ele pensa muito nas informações, ele nunca vai querer desrespeitar ou ofender o outro, porque ele pensa muito sobre nele. E quais são, o que faz o valor dele se perder? Quando ele sempre coloca o outro acima de qualquer coisa e ele se deixa de lado. E aí, qual que é a infração do valor dele? De respeito. Então, olha quanta informação eu te trouxe aqui. Valor tem a ver com essas informações internas. Então, igual, eu tenho um valor de respeito muito alto. Então, quando alguém me fere com palavras, com ações que eu me sinto desrespeitada, eu fico muito chateada, eu fico muito ofendida, entende? Então, isso aqui tem a ver com os nossos valores. Carol, como que a gente pode resolver isso? Isso é até pauta para outras aulas, depois se você quiser, escreve aqui embaixo, que eu faço um conteúdo específico falando sobre isso, mas a gente só vai dar um freio no outro quando a gente sabe o porquê que aquilo é importante pra gente, reconhecer seus valores e saber como colocar o limite pro outro, tá? A base seria isso.
E aí entra, né? Qual que são as suas paixões e seu propósito de vida. Lembra, naquilo que você trabalha, naquilo que você faz, é você entender que o autoconhecimento é a chave para você trabalhar essa conexão com o seu amor próprio dentro daquilo que você veio fazer no mundo. Lembra, você veio aqui para cumprir uma missão. Você tem um propósito aqui na Terra. A gente não tá aqui só para casar, ter filho, morar numa casinha. Gente, isso é muito um pedacinho. Se você só quer isso, tá tudo bem. Mas a vida é mais do que isso. A vida é você trabalhar ou ser dona de casa, mas de uma forma intencional. Sendo feliz em fazer aquilo que você deseja. Se você ama cozinhar, cozinhe com amor. Se você ama ajudar as pessoas no seu trabalho, trabalhe com amor. A gente sempre vai ter desafios na nossa jornada, desafios na nossa vida. Mas lembra o slide anterior? Essas críticas que muitas vezes vêm na nossa jornada, na nossa vida, tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento. É aqui que a gente precisa entender. Então, identificar esses valores são fundamentais. Descobrir o que desperta sua paixão e seu interesse, isso é autoconhecimento. E você só consegue ter mais amor próprio, sua autoestima mais elevada quando você se reconhece, quando você tem autoconhecimento sobre si. Refletir sobre sua vida e o que você deseja. Se a gente não para fazer isso, a gente não sai do lugar. E se a gente passa uma vida inteira entre ano e sai ano, a nossa vida está igual. A gente mora no mesmo lugar, convive com as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, come as mesmas coisas, e se você gosta, tá tudo bem. Então você já tem isso, então faça isso cada vez mais com felicidade, com alegria. Mas se não, você está entendendo o porquê que você precisa mudar. E essa é a ideia que eu estou trazendo para você. E aí, o investimento no desenvolvimento pessoal é fundamental, eu falo muito sobre isso. Qual que é a definição? Desenvolvimento pessoal é o processo de expandir habilidades e alcançar seus objetivos, suas metas. Qual que é o seu objetivo? É um relacionamento amoroso, saudável, próspero? Então, para você se conectar com uma pessoa próspera e saudável, você concorda que você precisa ser essa pessoa também? Agora, se você quer ter um corpo saudável, você concorda que você vai ter que investir, talvez, em aulas aqui que você está fazendo comigo, num processo de acompanhamento de uma terapia, se você quiser, se você está pronta para mais um auxílio, para um upgrade daquilo que você deseja para você, aqui embaixo no descritivo tem meu contato para você agendar suas sessões comigo. Você vai ter, se você está falando sobre saúde ainda mais, talvez você vai ter que contratar uma nutricionista, talvez contratar um personal trainer, eu não sei, mas você concorda? Talvez contratar uma academia, mas o investimento em você sempre vai ter que ter, senão você não consegue ter aquilo que você deseja. E se você deseja uma vida melhor, você precisa ter movimentos diferentes. E como fazer, né? Ter uma mentalidade de crescimento, encare os desafios como as oportunidades. Lembra, se a gente não tem o que é uma mentalidade de crescimento? É uma mentalidade que enxerga propósito, valor, significado e crescimento. O que é uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa? Mentalidade de crescimento é uma pessoa que vê perspectiva, que vê oportunidades, que vê crescimento em tudo aquilo que vem para ela. E uma pessoa de mentalidade fixa é uma pessoa que sempre vê desafio, sempre vê muito enrosco, né? Vê sempre que tudo é muito difícil, que nada vai dar, que não consegue fazer. Então é uma mente mais escassa, é uma mente que pensa sempre no pior. Então você percebe aqui o quanto isso tem a ver com autoconhecimento. Esse é o desenvolvimento pessoal. Quantos livros você já leu ou que você vai ler para que você expanda a área que você deseja para você? Crie hábitos positivos, estabelecer metas alcançáveis e consistentes. Gente, lembra, por que eu criei essa série? Você é seu projeto e você precisa entender que é um projeto, né? Como um prédio, ele não se ergue
de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, você precisa às vezes de meses e anos. É a mesma coisa. Dependendo do seu projeto, ou dependendo da sua mudança que você quer incorporar para a sua vida, talvez vai demorar um ano, talvez até mais. Mas tudo precisa ter um primeiro passo. O primeiro passo eu estou te trazendo, que é esse ponto de clareza, esse ponto de reflexão. Então, busque o aprendizado contínuo, leia, estude, invista em você. Lembra, não tem como a gente ganhar mais dinheiro, trabalhar de uma forma melhor, ter qualidade de vida, ter um corpo saudável, não ter dor, ter um relacionamento próspero, ter um relacionamento feliz se eu não invisto em mim. Investir em mim vai ser no acompanhamento, em terapia, vai ser estudando livros, vai ser estudando um documentário, assistindo um bom filme que conecte a informação que eu desejo. Entende que são informações que você vai ter intencionalidade para trazer esse ponto de clareza para sua jornada, para sua vida. Só que você viu que tudo parte da sua percepção, da sua atenção, do quanto você está colocando energia ali? E aí, reconhecer si mesmo, investir no seu crescimento, são passos fundamentais para uma vida saudável e próspera. Ninguém, gente, que é saudável de verdade, que não tem dor. Eu tô falando saudável, não tô nem falando de corpos torneados. Eu tô falando de uma pessoa saudável, que tem individualidade, que consegue fazer tudo sozinho, que tem movimento no corpo, que não tem dor, que é uma pessoa saudável, que come bem, dorme bem, se hidrata, tem uma vida próspera, não investiu nela. Não existe, gente. Então, o nível de vida que você se encontra, o nível de vida que você tá, tem muito a ver com o seu investimento em você e no seu desenvolvimento pessoal e no seu autoconhecimento, as profundidades que você está colocando e trabalhando dentro de si. Mas você percebeu que tudo tem a ver com o interno e não com o externo, né? O livro é externo, sim, mas se você não ler e absorver as informações, de nada vai valer, vai ser só mais uma página. Então, vou dar um exemplo de mim, eu sou tão grata por todo mundo que já me ajudou, por todas as minhas terapeutas, por todos os livros que eu já li, por todas as mentorias que eu já paguei. Por quê? Porque foi cada acesso que eu tive desse conteúdo, desta pessoa que eu paguei para que eu acessasse essa informação que ela escreveu no livro, que estava na cabeça dela, que ela me ajudou a raciocinar, que fez com que eu chegasse onde eu chegasse, que é construir um relacionamento saudável, que é construir uma mudança de vida, que é ter qualidade de vida para mim, que é morar onde eu queria, com uma estrutura que eu queria. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Isso tem tudo a ver com para onde você quer ir. Por que você quer ir? E aí, sua tarefa é aplicar ao menos uma das práticas contidas nesta aula e observar os impactos positivos em sua vida. Eu garanto a você que se você colocar em prática as informações que eu trouxe aqui e isso observando a cada dia, a cada semana, você vai perceber que a sua vida vai se transformar. Mas não é uma transformação de um dia para o outro, nem uma semana. Mas eu garanto que vai se transformar. Por quê? Porque eu tô há 15 anos ajudando as pessoas a mudarem, tanto na sua saúde física como mental. Eu vejo há 15 anos a transformação energética que é gerada na vida das pessoas e a mudança de vida que acontece quando a gente torna consciente esse emaranhado de informações, que não tem como a gente saber só em uma aula. Mas a gente começa a perceber e colocar a direção certa a partir de uma aula. E aí, eu quero deixar essa frase para você no dia de hoje. Se você gostar, pode colocar aqui embaixo também para mim, ó. Quando você se conhece, se valoriza e se ama, descobre que o poder para transformar a sua vida sempre esteve dentro de você. Olha que lindo! E essa é a mensagem que eu quero finalizar a aula de hoje, nesse episódio 4. Se você gostou dessa aula, se você está gostando dos episódios, curte, por favor.
porque é uma forma de eu saber que eu estou te ajudando, que está conectando as informações para você. Se você gostou, se já fez sentido para você as informações, deixa um comentário aqui embaixo também. Até mesmo de temas que você percebeu que você pode trabalhar, porque assim eu vou moldando os conteúdos a partir das informações que vocês vão trazendo para mim também, tá bom? Bem, te espero, lembrando sempre que toda semana tem aula nova aqui, tem conteúdo novo de muito valor aqui no canal, então se inscreva, ative as notificações para que você seja lembrado de todas as informações que vão ocorrendo aqui no canal, tá bom? Beijo grande no seu coração, obrigada por você estar aqui comigo nessa aula hoje. Fica com Deus e até a próxima aula.